Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 7, enquanto a igreja procura. Glória a Deus. Eu já aproveito e vou saudando aos ouvintes com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que estão nos ouvindo a larga distância. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Príncipe da Paz. Gênesis capítulo 22, somente o versículo 7. Todos acharam, digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém? Ore comigo neste momento, para que o Senhor faça misericórdia. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa, nesta casa de oração. Senhor, nós pedimos neste momento que o Senhor pingue sobre nós o sangue precioso, como cai, Senhor, o orvalho sobre a terra, porque de mim mesmo não tenho nada para passar aos teus filhos, Senhor, mas toma-nos possantemente pelo teu Espírito Santo e fala conosco para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. E você que concorda com esta oração, se assente louvando ao Senhor com palmas e glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Abraão é um dos homens mais conhecidos das Escrituras. Foi tomado como pai da fé, um homem que andou com Deus e que foi considerado amigo de Deus. Que honra, que privilégio. Você já pensou, enquanto você caminha nessa terra, enquanto você tem a oportunidade de obedecer ao Senhor, de obedecer à doutrina de Cristo, o Senhor te conhece como filho, como amigo e também como servo. E que maior honra nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo, porque nós estávamos mortos pelo pecado. Não havia esperança para nenhum de nós aqui esta noite, mas houve alguém que comprou a nossa dívida e pagou ela, e foi por um alto preço, foi um preço de sangue. E agora eu e você, que antes não éramos filhos, passamos a fazer parte da família de Deus. Somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo, porque a palavra nos diz que com Ele vamos herdar todas as coisas. Seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Jesus por isso que nos concedeu tamanha honra e privilégio. Quantos estão aí fora e sentem um privilégio de dizer: eu trabalho para um vereador, eu conheço o prefeito da cidade. Quantos conseguem sentir aquele orgulho de dizer: não, eu faço algo grande no meu trabalho, eu tenho um cargo especial, eu passei tantos anos nessa profissão, eu tenho tanta experiência. Mas nós temos algo que vai muito além de todas essas coisas,
é sermos conhecidos de Deus e conhecer a Deus. O Senhor nos concedeu essa palavra para que nós conheçamos a palavra, mas também passarmos a conhecer, através da obediência dessa palavra, o Deus da palavra, porque Ele se revela a todo aquele que anda em obediência, em sinceridade de coração. Como diz a palavra do Senhor, um coração quebrantado e um espírito contrito não rejeitarás do Senhor. Glória a Deus por isso. E Abraão era conhecido de Deus. Ele faz aqui uma simbologia ao povo de Deus, porque ele foi chamado quando ainda não existia povo, não existia Israel, só existia um homem que creu em Deus. Agora você pensa por um momento, meus irmãos e minhas irmãs, as dificuldades que Abraão enfrentou na sua geração. Você já pensou que em determinado momento ele teve que falar para o seu pai, para os seus irmãos: estou indo embora da minha casa? E alguém disse: ué, Abraão, para onde você vai? Estou configurando uma conversa. Para onde vai, Abraão? Nós somos de Ur dos Caldeus. Os nossos bisavós cresceram aqui, talvez. Os nossos avós aqui estiveram. Para onde você vai, Abraão? Não, eu vou para um lugar, uma terra prometida. Que terra é essa, Abraão? Onde fica essa terra? Eu não sei. Mas quem te falou dessa terra? Foi Deus. Que Deus, Abraão? É esse aqui de pedra? É aquele de bronze? Aquele que é feito de pau? Fala: olha, o Deus que falou para mim não parece nenhum desses deuses, porque a palavra do Senhor diz que a família de Abraão tinha os seus deuses, mas o Deus que falou com Abraão, ele não tinha forma corpórea, porque Deus é Espírito e manifesta em nós, pelo Espírito Santo de Deus hoje, que essa palavra é verdadeira, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e discerne o meu e o teu coração, para sabermos se somos filhos de Deus. Aleluia! Filho de Deus é aquele que crê e obedece a palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao príncipe da paz. Não é Abraão este Deus de pedra, não é aquele de bronze, talvez seja aquele de ouro que só o nosso pai tem. Não é nenhum desses. O Deus que falou comigo, ele é como o vento. Talvez ele tenha dado a mesma explicação que o Senhor Jesus. O que é o novo nascimento? Como se explica? O que é o Espírito de Deus? Você não o vê, mas como vento você o sente, você sabe que é Ele, porque quando Deus fala, a palavra do Senhor diz que Deus não traz confusão, é tão claro, é Deus ou não é Deus, porque Deus ele tem o sim, mas também tem o não, mas o talvez, Deus não tem essa palavra no seu vocabulário. O talvez não existe para Deus, porque o Senhor diz sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Deus não tem nada nele que venha fazer compromisso com as trevas, porque Deus não pode ser tentado. Nem o pecado pode tentar a Deus, de tão santo que Deus é. Então Abraão, configurando, mais uma vez digo, uma conversa, trazendo para os nossos dias atuais, não perguntaríamos nós da mesma maneira? Para onde tu vais? Quem te falou? Quem te prometeu? E é diferente a vida da igreja nessa terra. As pessoas dizem que nós estamos abandonando os prazeres deste mundo, e elas encontram muitos motivos para apontar o porquê nós cremos num Deus. Primeiro, eles zombam de nós, dizendo que nós somos pessoas de baixa renda. Por isso nós acreditamos num céu cujas ruas são de ouro e os muros de cristal. Talvez eles dizem para nós que nós somos um povo de baixo intelecto, para dizer: olha,
eles andam assim porque não conseguem nada grande nessa terra. Então eles acreditam em algo que é melhor, porque eles não querem se conformar em ser como são. Quantas vezes nós somos escarnecidos, quantas vezes nós somos zombados, e o nosso irmão em Cristo Jesus, Abraão, também passou certamente por essa zombaria. Ele teve de enfrentar a sua família para sair de lá. Você já imaginou, meu irmão, você chegar na sua esposa e disser para ela: vamos embora? Não, mas aqui nessa cidade nós estamos estabilizados. Eu estou empregado, você está empregada. Mas você diz: não, nós precisamos ir embora. Mas você conseguiu um emprego em outra cidade, meu amor? Talvez ela vai te questionar e você diz: não, mas eu recebi uma promessa. O quanto você tem que ser um bom marido e uma boa esposa para que um tenha tanta confiança no outro ao ponto de dizer sim, vamos, e não questionar para onde vai, e não ficar com medo do que acontecerá no caminho, mas obedecer à voz do seu esposo, obedecer e ver nele um homem de Deus, porque Sara precisou ver algo em Abraão, e talvez o comportamento de Abraão é o que deixou Sara tranquilizada, que ela podia sair com o seu esposo, porque ela não seria defraudada, ela não seria abandonada. Quantos de nós estamos na casa do Senhor e muitas das vezes nós queremos a oportunidade de estar aqui, neste púlpito, neste lugar santo, mas uma coisa eu digo: o maior púlpito que existe na minha e na tua vida é a nossa família. Aquilo que você prega lá dentro é a tua maior pregação. Se você não ajuda o teu marido, ou se você não ajuda a tua esposa, não vem aqui na frente, porque isso não vai trazer nada diante de Deus, porque o primeiro lugar que o Senhor nos manda guardar é a nossa casa. Aquele que não zela pela sua família não pode zelar da casa de Deus. Então, para que Abraão tenha esse testemunho, ele zelava pela sua família, porque a sua esposa em nenhum momento conta a Bíblia que ela duvidou do seu marido, mas ela foi com ele, ela seguiu Abraão. E a igreja não passa por isso quando diz: olha, nós estamos caminhando para uma terra prometida, e nos dizem: o que há lá? Lá alegria, mas neste mundo há tanta tristeza. Não, mas lá há justiça, mas neste mundo somos tão injustiçados. Quantas vezes você se esforça para ter algo, e alguém passa na sua frente, e você questiona a Deus: Senhor, mas eu estive aqui, Senhor, essa oportunidade era minha, e a porta se fechou. Mas até as portas que se fecham para a vida dos servos de Deus, nós temos que dar graças a Deus por elas. Temos que dizer: Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que eu bati, mas ainda o desemprego chegou na minha casa. Obrigado, Senhor, por mais um dia que eu trabalhei, mas o meu patrão não me enxerga como alguém capacitado para estar nessa vaga. Obrigado, Senhor, por mais um dia que eu estive ali me esforçando, mas eu não consegui receber aquele aumento de salário que me foi prometido. Porque os servos e as servas do Senhor confiam no Senhor, sabem que o seu descanso não está nessa terra, sabe que a sua fortuna, a sua glorificação não estará neste lugar. Então nós pregamos este lugar de justiça, aonde cada um receberá pelas suas obras. Ninguém pode tomar de você o que você faz, porque são as tuas obras, e tudo aquilo que você faz de coração está sendo registrado no céu. Ou será que Deus deverá alguma coisa a alguém? De maneira nenhuma. A palavra do Senhor diz: Deus não deve nada a ninguém.
mas Ele pagará tudo para nós. A cada oração que você faz por uma alma está sendo registrado na crônica do Senhor, no livro de Deus. Cada lágrima que você derrama, cada jejum que você entrega por uma alma, ainda que você não veja hoje, mas o Senhor está marcando, porque o Senhor naquele dia não deverá nada a ninguém. Todas as vezes que você abre a boca e testifica de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, o Senhor está registrando aquilo que você fez para o reino do Filho do seu amor. Porque não trabalhamos para um presidente, não trabalhamos para um governador, nem para um senador, ou um prefeito, ou um deputado. Nós trabalhamos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para Ele que você trabalha. Não deixa com que esta aparência de injustiça venha a sufocar a tua fé, porque você não está vivendo para este reino mesmo. O seu reino, a sua casa, é a nova Jerusalém. A palavra do Senhor diz que nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Por isso não nos sentimos bem muitos dias, por isso as coisas nos incomodam, porque não estamos em nossa pátria, não estamos em nosso lar. Você pode trazer em memória algum dia que você esteve na sua casa e de repente você teve uma oportunidade de viajar, e você viaja, e ainda que você venha dormir no hotel 5 estrelas e passe alguns dias lá, algum momento você vai dizer que saudade de casa. Porque mesmo que a sua casa seja simples, não há lugar na terra como a sua casa, porque você sabe que ali você está seguro, que ali estão as pessoas que você ama. Ainda que te colocassem no palácio e você passasse alguns dias, logo você se depararia e estaria com saudade da sua casa. O crente neste mundo está constantemente com saudade da sua pátria. Estamos olhando para Cristo. Diz lá em Isaías: olhai para mim, diz o Senhor. Não olhe para as aflições e as dificuldades dessa vida, porque muitos se perdem nessas coisas. Deixe essas coisas para o mundo, porque nós temos algo maior. Temos que romper uma fé para alcançar aquilo que o nosso irmão em Cristo Abraão alcançou, saindo pela fé. Então saiu Abraão da sua parentela, enfrentou Abraão provavelmente naquele tempo a sua família, rompeu Abraão com os seus deuses, com os deuses de seu pai, por causa da fé que ele sabia quem tinha lhe dito. Ele sabia. Será que algum irmão ou irmã que está aqui, conhecendo a doutrina, tendo a visitação do Espírito Santo de Deus, pode agora dizer: não quero mais? Você vai se sentir bem? Tenta voltar para outra casa. Que jeito? Quando alguém pregar, você vai falar: olha, irmão, é difícil. Como eu vou acreditar no que você fala? Não quero julgar os meus irmãos, mas se eu sei que algo é pecado e que o Espírito Santo de Deus não habita com o pecado, como eu vou crer que é de Deus? Você consegue voltar para trás? Que jeito? A doutrina já foi gravada no teu coração, ninguém tira isso de você. Ninguém tira de você mais quando a palavra entra e te faz morada, porque a palavra do Senhor diz que uma sementinha caiu na boa terra e o que ela fez? Germinou. Quem pode arrancá-la? Se ela germinou em mim e você, nem Satanás pode arrancar mais essa verdade do meu e do teu coração, porque até quando nós estávamos lá no pecado, nós sabíamos: estou em pecado, e se Jesus voltar eu fico, porque você nunca esteve enganado a partir do momento que conheceu a palavra da verdade na tua vida. Nunca esteve. Por isso a palavra do Senhor diz, para criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, porque quando eles crescerem, não esquecerão, porque ainda que eles estejam lá fora,
eles sabem o que é o bem e o que é o mal. E ainda que nós não venhamos a chegar neles, saiba por certo disso, que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E pode ser que quando o Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus quiser encontrar com ele, aquele coração já está sendo preparado, aquela pessoa já está sendo trabalhada. Você não está vendo, mas Deus é Espírito e Ele não está preso em quatro paredes. Da mesma maneira que o Espírito de Deus está aqui nesta noite, Ele também visita nossos irmãos lá da IPFB de Minas Gerais, Ele visita lá do Rio de Janeiro, Ele visita lá de São Paulo e de toda a terra, porque o Espírito do Senhor é livre para ir aos quatro cantos da terra, e quem pode detê-lo? Quem pode segurar o Espírito Santo de Deus? Nem homem, nem mulher, nem principado ou potestade, porque Ele é Deus vivo em mim e em você. Glória a Deus por isso. Abraão, chegando no momento da palavra, Deus tentou Abraão, porque Deus tinha feito uma promessa, e desde que Abraão saiu, o Senhor lhe fez uma promessa, que lhe daria uma descendência, e quanto tempo se passou, quantos anos se passaram, até que Abraão veio a receber as suas promessas. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele, e a palavra de Deus diz que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Foram 25 anos andando por terra, pela terra da promessa, sem saber, porque Abraão peregrinou por Canaã, mas pela fé. Ele andava pela terra da sua promessa, mas ele não sabia que era ali. 25 anos, Abraão esperando Deus fazer algo que havia lhe prometido. Você já pensou o escárnio que Abraão sofreu? A palavra de Deus diz que quando Sara põe no seu coração e diz: não, eu não vou gerar filhos ao meu marido, talvez não venha de mim, e duvida das promessas de Deus, e dá Abraão a Agar, e Agar concebe, diz que Agar despreza a sua senhora. Você não acha que entre os servos de Abraão e Sara não havia um zum? O nosso Senhor é tão rico, para quem ficará a herança dele? Ele não tem filhos, ele já é velho. Porque Abraão mesmo, ele diz: Senhor, será que o meu servo, se eu não me engano, Eleazar ou Eliezer, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem, ele diz: será que o filho do meu servo mais velho herdará todas os meus bens, as minhas coisas? Porque se Abraão teve essa dúvida no coração dele, é porque ele via um olhar de forma: será que esse aí é crente mesmo? Será que esse aí serve a Deus mesmo? Será que esse aí está andando em obediência? Uma palavra que machucou. Eu não acredito nessas promessas, mas eu sirvo a Ele porque Ele paga bem. Eu não acredito neste Deus que meu Senhor fala, que fala com Ele, mas enquanto meu salário estiver pingando na conta, está tudo bem. Será que não houve algo pejorativo a Abraão? Não há para nós? Não somos afrontados? O próprio apóstolo Paulo, entre os seus, foi rejeitado. Ficaram com dúvida do seu ministério, ficaram com dúvida que Deus tinha feito a obra na vida dele, porque quando Deus decide tirar alguém das trevas e transportar para a sua luz, quando Deus decide edificar uma pessoa que andava caída, pode ser que muito tempo passe até que alguém venha confiar nele ou nela de novo,
Mas não importa o que os homens pensam, importa aquilo que Deus já te disse, aquilo que Deus já te mostrou. E se Deus te perdoou, quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quantas vezes nós estamos orando por alguém que vira e mexe, está na casa do Senhor, está fora, está dentro, está fora, está dentro, está fora, e quando Deus faz a obra, o nosso coração já se machucou tantas vezes com a esperança e desesperança, esperança e desesperança, que chega um tempo que nós mesmos que dizemos crer em Deus, duvidamos que Deus levanta, duvidamos que Deus edifica aquela vida. Porque um coração machucado desconfia de tudo. Ele não se sossega. E nós não fomos chamados pela fé, mas nós somos homens, no sentido de sermos revestidos também de carne, de sermos revestidos de fraqueza. E nós duvidamos. Será que dessa vez ele chegou na vida do meu esposo? Será, Senhor, que dessa vez o Senhor convenceu a minha esposa? Será que ainda Deus está trabalhando na vida dos meus filhos? Porque eu não vejo. Mas Abraão também não viu, mas ele creu, aleluia. Abraão creu, e nós também estamos aqui para crer, ainda que não estejamos vendo, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a certeza das coisas que hão de acontecer. Você tem que viver todos os dias, mesmo que a tua esposa esteja longe, viva como se ela estivesse na casa do Senhor. Mesmo que o teu marido esteja desviado, não consegue ficar de pé nas suas orações, continua orando a Deus pelas promessas que Ele fez na vida do casal. Ainda que os teus filhos não entrem por esta porta, ainda prostra diante de Deus, chora na presença do Senhor, porque ainda há esperança. Enquanto Jesus Cristo estiver vivo, haverá esperança, aleluia. Ele é a nossa esperança. Foi Ele que também nos resgatou. Estava me recordando, junto ao pastor Apolo, que agora domingo, o Senhor me concedeu a bênção de obreirar na sua casa, de ser um obreiro na casa do Senhor. E o Espírito Santo de Deus me levou há 1 ano atrás, fez com que eu me lembrasse de 1 ano atrás, aonde eu estava. Há exatos 1 ano atrás, eu estava de férias da minha empresa. Eu tinha pegado 20 dias, esses 20 dias eu saí de São Paulo para ir para o Espírito Santo, para conhecer a doutrina, a qual eu não conhecia. E lá, eu estava dormindo no salão da igreja, havia comprado um colchão, colocava no chão da igreja quando o culto acabava, e dormia lá. Aí havia instalado, acho que isso veio depois, ainda ia na casa do pastor Apolo, para ali comer e me banhar, mas muitas vezes na hora de dormir, um tempo dormi na casa dele, um tempo dormi no salão. E quando eu estava no salão, eu senti um desejo na minha carne muito forte, por todas as coisas que eu estava vivendo no mundo, vícios, bebidas, prostituições, e eu chorei na casa do Senhor, e eu chorei compulsivamente na casa de Deus, dizendo: Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, mas eu não vou conseguir, eu vou cair de novo, eu não tenho forças mais, não tem ninguém que acredita mais, Senhor, nas tuas promessas na minha vida. Ah, Jesus, obrigado, mas eu não vou conseguir. E voltei para São Paulo.
Mas o Senhor havia me dado uma promessa. O Senhor havia me dado uma promessa. Quem sabe essa noite o Espírito Santo também está te recordando daquela promessa que Ele fez dentro da tua casa. Porque nos basta hoje uma palavra vinda da parte do Senhor. Nos basta que o Senhor nos diga uma palavra para mudar todas as coisas de lugar. Aqueles anos que estava para trás é uma palavra e Deus tira tudo para um algo novo na minha e na tua vida. Aquela escravidão, basta uma palavra para que o Senhor despedace as correntes e as cadeias e te faça livre de novo. Basta-nos uma palavra. E eu saí de lá com uma palavra. E quando Deus me deu a oportunidade de voltar, mesmo eu estando lá sem esperança, dizendo: Senhor, eu te entristeci com as minhas atitudes, e até em mim mesmo eu pensava, não há mais esperança. Mas ainda havia uma palavra, uma promessa de Deus, de que Deus ia cumprir o que Ele havia prometido. Abraão sobe com Isaque. Isaque, naquele momento, questiona o seu pai: Pai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, a gente vai oferecer ao Senhor um cordeiro, um holocausto, e falta o cordeiro, quem será imolado? Você já pensou o coração de Abraão à prova, enquanto ele subia no Monte Moriá? A cada passo, a cada toque do seu cajado no chão, quanto sangrava o coração de Abraão, pensando: hoje eu entrego a Deus o meu único filho. Eu vou entregar ao Senhor a minha única promessa. Eu vou dar a Deus tudo aquilo que eu tinha hoje, e depois disso eu não sei mais o que vai acontecer. Mas uma coisa Abraão não ia fazer: desobedecer a Deus. Abraão preferia perder do que pecar. Abraão preferiu sofrer aquela ferida no seu coração do que não ter mais a presença de Deus na sua vida. Como diz o salmista Davi: não afastas de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Aleluia. E Abraão subiu naquele lugar. Será que no meio do caminho, penso eu, Abraão não procurou? Abraão não procurou por um carneiro, por um cordeiro, por algo que ele pudesse oferecer? Talvez tenha procurado. Ele era homem de falhas. E quem de nós não procuraria? Se alguém pedisse o seu filho, irmão Carlos, sua filha, não queria dar ao Senhor a sua própria vida, mas dar aquele a quem tu amas? Quem aqui é pai e mãe? Quem estaria disposto a dar o seu filho? Quando você olhasse para aquela criança, você dizia: não, Senhor, leve a mim, não toca no meu filho, não toca na minha filha. Então você ia entender que havia na sua vida um valor maior do que a vida. Que valor que é esse? O amor. E foi o que Jesus fez por mim e por você. Quando Satanás chegou diante do Pai e disse: deixa com que eu pegue a tua criação, Jesus falou: não, Pai, eu dou a minha vida por amor daqueles que vão aceitar o meu nome. Eu dou a minha vida por aqueles que vão, Senhor,
ser remidos do meu sangue, porque para Jesus o amor ainda estava acima da vida, porque Ele mesmo sendo a vida se entregou por amor de cada um de nós. Quer amar o seu filho? Quer amar a sua filha? Crie eles na casa do Senhor, porque não há maior amor do que este. Quer demonstrar amor pelo teu marido, pela tua esposa? Ore por ele. Você pode entregar um chocolate, um buquê de flor, você pode dar uma gravata, um sapato, mas não há maior presente do que você entregar um jejum pela pessoa que você ama. Não há maior presente do que você se prostrar em um quarto que muitas vezes está gelado e frio, e clamar ao Senhor pela vida daquele que você ama. Porque ainda que eles estejam dando trabalho, se Deus tirar de você, você sentirá falta. Aproveita, ora enquanto tem a oportunidade, porque sou um filho que perdi ao meu pai, e o meu pai tinha, como todos os homens da terra, os seus defeitos, mas quando ele partiu, pastor Lucas, sabe qual foi a primeira coisa que eu disse para o Senhor? Ou uma das primeiras coisas? Senhor, eu suporto um pouco mais, que Ele me bata um pouco mais, que Ele me põe de castigo um pouco mais. Às vezes eu achava que não era justo, mas não tem problema, eu prefiro a presença dEle. Mas Ele já não estava mais lá. Por isso, por trás de toda a carne, lembre-se, há uma alma, e Jesus morreu por uma alma. Se um só, de toda a criação, desde Adão até o último homem que vai nascer nessa terra, se um só tivesse crido em Jesus, eu tenho certeza que o amor de Deus é tão grande, que Ele veria o trabalho da sua alma e diria: estou satisfeito, eu consegui uma alma, meu Pai, eu consegui uma alma. Porque nós não lutaríamos então pelas almas que estão na nossa casa? Porque nós não lutaríamos por essa alma que está conosco em uma aliança? Por que não lutaríamos quando Deus lutou por nós? Quando Deus lutou por nós e não mediu esforços para isso. A palavra do Senhor diz: porque Deus nos amou de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a palavra de Deus. Penso eu que se Deus tivesse dito a Abraão: entrega um filho para mim, Abraão tinha cirandado toda a terra de Canaã, toda a Arábia, ou qualquer país que estivesse ao redor, para procurar por Ismael, porque o coração de Abraão não estava em Ismael, mas Deus foi específico: Abraão, me entrega o seu filho Isaque. Você acha que Deus não sabe o que pesa no meu e no teu coração? Você acha que Deus não vê aquilo que nós suportamos e o que não conseguimos suportar? Tem muitas coisas que, como um servo de Deus, eu não tenho respostas. E eu penso da seguinte forma: se eu tivesse a onipotência de Deus, eu mudaria tudo que está acontecendo na minha vida. Talvez se eu tivesse a onipresença de Deus, eu estaria em outros lugares. Mas se eu tivesse a onisciência de Deus, eu deixaria tudo como está. Porque o Senhor não vai colocar algo na minha e na tua vida para nos lançar no inferno. Se Ele quisesse nos lançar no inferno, Ele não tinha descido do céu e morrido na cruz. Então as situações que acontecem na minha e na tua vida não são situações para destruição, ainda que doa muito, ainda que não haja resposta do porquê Deus está fazendo o que Ele está fazendo, mas Ele continua sendo Deus, e nós devemos a Ele
Obediência. Porque a palavra do Senhor diz que não será malograda a nossa esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? Estar no céu. Existe outra coisa que você tem esperança? Existe algo melhor do que isso? E eu tenho certeza, irmãos, eu não posso testificar, e Deus disse para mim, quando perguntei ao Senhor, ou quando a minha família perguntou, até sobre o meu pai, também sou um homem de um filho assassinado no ventre, tive 2 perdas significativas na minha vida, que me levaram a um mundo de perdição, porque eu não aceitava aquilo que Deus estava fazendo. Mas muitas das coisas que acontecem na nossa vida não é o que Deus faz, mas é a consequência terrível do pecado. A palavra de Deus diz que quando Lázaro morre, o Senhor olha e chora, porque ele viu que o pecado tinha trazido para a humanidade, a morte. O salário do pecado é a morte. Não era o plano de Deus que isso acontecesse. Deus não intenta o mal a ninguém. E quando essas coisas aconteceram, eu ouvi um testemunho que muito me edificou, de um pastor que perdeu a sua filha e ela estava no mundo. E ele questionou a Deus, dizendo: Senhor, eu orei, eu jejuei, meu pai, por que isso aconteceu? Mas o Senhor, naquele testemunho, Deus sabe se é verdade ou não, mas eu acredito na sinceridade desse testemunho. E diz que o Senhor falou para ele, até no último momento, o Espírito Santo de Deus clamava por arrependimento. Arrepende-te, arrepende-te, porque todo aquele que se arrepender há de alcançar misericórdia. Não há ninguém aqui que possa bater no peito dizendo: sou muito forte, eu sou muito fraco. Isso não é aquilo que Deus está procurando em nós. O que Ele está procurando não é uma pessoa forte ou uma pessoa fraca. Ele só está procurando uma pessoa obediente. Abraão obedeceu, mesmo não sabendo que aquilo ia gerar, que tamanha dor ele ia passar. E Abraão estava pronto para entregar o seu filho a que amava, mas o Senhor não permitiu. Mas a palavra do Senhor testifica sobre Abraão, dizendo que Abraão creu em Deus, que das cinzas e do pó ele suscitaria Isaque de volta. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você perdeu alguém ainda, você tem que permanecer, e você permaneceu ainda na terra, você tem que agora lutar pela tua salvação, porque você não sabe o que Deus fez. Você não estava lá, mas às vezes a tua oração estava lá, às vezes a tua lágrima estava lá, o teu jejum que você entregou no quarto foi lá, porque Deus não lança fora a fé dos pequeninos. Deus não lança fora, Deus não despreza. E pode ser que aquilo que você fez está se questionando, o Senhor tenha ido lá, como hoje você está aqui, e todo dia, quarta, sexta e domingo, nesta casa, talvez orando por alguém, e você aparentemente não está vendo, mas o Espírito Santo vai lá. Porque quando eu vim para essa doutrina, eu havia apanhado tanto no mundo, que eu disse: Jesus, não aguento mais, ou é vida ou é morte, eu não aguento mais.
Ou o Senhor salva a minha alma, ou me lança no inferno. Eu não aguento mais ser prisioneiro do pecado. Eu não aguento mais. Mas, irmão, será que o pecado convence alguém? De maneira nenhuma. Quantos homens morrem pecando? Nunca se arrepende. Mas o que te convence? O que me convence? O Espírito Santo de Deus. Havia uma mãe, havia os irmãos, havia um pastor, havia alguém me apresentando diante do Senhor. E o Senhor visita, irmãos, porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Quando eles entrarem nessa porta e sentarem, de uma hora para outra, alguém vai dizer, ele levantou a mão e aceitou Jesus. Não aconteceu aqui agora, já estava acontecendo, é que você não estava vendo, mas a tua fé ainda estava crendo, porque você apresentava ele, você apresentava ela no altar do Senhor. E diz a palavra de Deus, que quando o Senhor abriu os olhos de Abraão, ele viu o carneiro atrás dele, mas ele subiu aquele monte e ele não tinha visto nada. Mas quando Deus permitiu ele ver, a provisão já estava lá. Por onde subiu esse carneiro, irmão Adriano? Não sei, mas uma coisa eu sei: enquanto ele caminhava na obediência, Deus enviava, além da visão de Abraão, o socorro. Aleluia! Aramai, Senhor, e cantarabai. Enquanto você caminhar na obediência, Deus pode enviar o socorro que os teus olhos não veem, mas creia com a tua fé, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele não fez com que você viesse a essa casa para que você perecesse, nem os seus. Portanto, que nos dá uma palavra dizendo: crê somente e será salvo, tu e a tua casa. Creia na palavra do Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.